vão poder sentar exaltando e glorificando ao Senhor, porque só Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Meus amados irmãos, estamos diante de um texto, livro este que é intitulado do profeta Joel. Não temos uma data de quando foi escrito. A única informação que temos que ele se apresenta é que era filho de Petuel, né? Como é mencionado no capítulo 1. Mas o objetivo de Joel aqui era trazer uma palavra de juízo sobre aquele povo. Entendemos que essas profecias de Joel, a boa parte é futura, mas o contexto que estava vivendo o povo na época de Joel, o povo havia se afastado de Deus, o povo havia abandonado a Deus, estava trocando a Deus por outros deuses, e Deus diversas vezes, ele vai falar em Deuteronômio, para Israel quando fosse tomar posse da terra, que era como promessa para eles não se curvarem diante de outros deuses, não se postrarem diante de outros costumes daquelas terras pagãs, mas era para eles obedecerem o Senhor. Deus apenas pediu obediência e não sacrifício. Muitas vezes queremos sacrificar tanto, mas esquecemos do essencial, do importante, que é obedecer. Foi mencionado aqui, né, sobre Saul, porque Saul, ele se preocupou em quê? Em sacrificar, mas não obedecer, que era essencial. Deus não quer muita coisa de nós, Ele quer apenas obediência. Deus, Ele não quer que nós se sacrifica, não. Ele quer que nós obedeça ao Senhor. Claro que renunciar a nossa vontade é um sacrifício, porém, antes de renunciar, o primeiro passo é obedecer. Porque se você obedece, você ama a Deus. E se você obedece a Ele, você vai renunciar por amor a Ele. Então o profeta Joel vai falar algo, a qual foi lido aqui no versículo 13: rasgai o vosso coração e não a vossa veste. Por que o coração? Porque o coração, quando a Bíblia menciona sobre o coração do ser humano, não é esse órgão que bate no nosso coração esquerdo. O coração, biblicamente falando, é a alma, os desejos, as nossas vontades. Porém, quando aceitamos a Cristo, quando recebemos o Espírito Santo e Ele habita em nosso interior, já não é mais a nossa vontade, mas é o Espírito Santo que vai em nós. Jesus, certa feita, ele vai dizer em Mateus 15 que o que sai é o que contamina o homem, porque Jesus estava falando do interior do homem. E o que é isso? É nossa natureza decaída, irmãos. Todos nós pecamos. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas quando Jesus ele vem este mundo, ele vem com o objetivo de nos trazer a reconciliação com Deus, porque o homem estava com seus mancos do juízo e da justiça. E o profeta Joel, ele vai mencionar isso para o povo daquela época. Vamos aqui falar um pouquinho daquela época desse povo, porque o povo, ele estava se preocupando em viver de aparência. Como aqui ele vai mencionar: rasgai o vosso coração e não vossa veste. Vamos citar algum exemplo aqui. No Antigo Testamento, né, o povo daquela época tinha o costume de rasgar as vestes como sinal de arrependimento. Você vai ler a história aí de 2 Samuel, de que Saul morreu, ele vai rasgar sua veste ali como luto. Também ali na época do profeta do rei Josias, quando o livro é achado dentro do templo da lei, quando é mencionado ali pela pessoa que tinha lido o livro que foi achado, Josias vai rasgar sua veste em sinal de arrependimento. Porém, nessa época, o povo estava rasgando sua veste, mas o seu coração estava longe de Deus, porque dentro deles não havia o verdadeiro arrependimento. Ele está pronto para nos perdoar. Deus está pronto para nos estender sobre nós a tua misericórdia, a tua bondade, mas Ele requer algo de nós. Ele requer que nós abrimos o nosso coração para que Ele venha habitar
que hoje a gente tem o privilégio de ter o Espírito Santo conosco, de ter o Espírito Santo para nos consolar, para nos convencer, para nos despertar, para nos consolar naquele momento, a qual temos em palavra para falar e só temos lágrimas. Ou seja, vamos dobrar nosso joelho, estamos tão aflitos, numa aflição tão grande, que não consigo nem mencionar palavra nenhuma. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, que o Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Porém, na antiguidade, o nosso antepassado, ele não tinha esse privilégio. Vamos mencionar alguns exemplos. O Espírito Santo só via na terra, em caso de necessidade. Sansão vai se decorrer de frente do leão. A Bíblia diz que o Espírito desce, se apodera dele, ele mata o leão e ele volta. Saul vai profetizar, cheio do Espírito Santo, ele vem, mas volta. Porém, agora no Novo Testamento, Jesus, ele vai dizer em João 14, eu vou enviar um outro Consolador. Jesus vai dizer que o mundo não tem a paz que eu vos dou, mas o Espírito Santo que eu vou enviar, ele vai nos convencer de todo pecado e injustiça. Paz passageira, é uma paz que você tem que ir, para você dizer que está bem, para você dizer que está tudo bem, você tem que estar ali, bebendo, se drogando. Sim, a droga, a bebida, ela vai te dar uma paz, enfim, entre aspas, mas um dia você acorda, está a mesma coisa. A dor de cabeça, o problema, está tudo lá. Porém, a paz que Jesus dá pelo Espírito Santo de Deus é uma paz interior, é uma paz que vem de dentro, é uma paz que muitas vezes você está sem emprego, está tudo errado, mas está lá, você está sorrindo, você está adorando, você está glorificando. Essa é a paz que o Espírito Santo, ele nos dá. Aleluia! Então, meus irmãos, hoje tem um privilégio, e essa promessa, através do profeta Joel, que ele vai dizer que nos últimos dias o Espírito Santo, ele viria para nós. Aleluia! Mas eles se esqueceram da promessa que Jesus falou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas a aflição, o desespero tomou conta do discípulo, que eles se esqueceram. Jesus vai aparecer para eles e vai dizer: Pai esteja convosco. E ele vai soprar: recebeis o meu Espírito. Espírito é maiúsculo. Ou seja, Jesus, ele disse também lá antes de morrer: se eu não for, o Espírito não vem. Ou seja, Jesus tinha que passar pelo Calvário. Jesus tinha que pagar um alto preço de sangue. Porque antes de enviar o outro Consolador, o Espírito Santo, primeiro ele tinha que pagar um preço por mim e por você. Primeiro ele tinha que dar vida por mim e por você. Ainda que o inimigo não queria, porque tentar fazer Jesus desistir da cruz. Desce daí, tu não és Cristo. Desce daí, salva-te nós também. Mas Jesus, o apóstolo Paulo diz, sendo Deus, ele não ousou agir como Deus, mas se esvaziou de si mesmo. Ou seja, ele como Deus poderia acabar com aquilo, poderia pedir que os anjos descessem e matar todos ali, mas ele não fez isso. Porque se ele fizesse isso, eu e você não estaria aqui hoje para glorificar, para exaltar, para dar glória a ele. Por isso que ele teve que passar pelo Calvário e ao terceiro dia ressuscitou. E agora em Atos 2, os discípulos, aqueles 120 que estavam ali, eles vão ser o quê? Revestido de poder. Por que esse revestimento? Para pregar a palavra de Deus. É como o pastor mencionou aqui, os milagres. Para você fazer a obra, curar, você primeiro tem que se resguardar, se preparar, aguardar em oração. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo, ele é o revestimento para que o reino, curar os enfermos, os doentes, através do poder do Espírito Santo. É para isso que Jesus nos deu o Espírito Santo. É um presente, é uma dádiva muito importante que nós temos, que é mais importante do que qualquer valor de dinheiro que teremos, mais importante do que qualquer carro. Não é errado você ter bens materiais. Deus te dá. Busca o reino e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas
a prioridade é o reino de Deus. Vivemos uma época, meus irmãos, a qual muitos não têm mais priorizado as coisas do Senhor, a qual muitos têm banalizado a presença do Espírito Santo. Mas aquele que tem temor do Senhor, aquele que ainda tem seu ouvido sensível para ouvir, ponto para batizar, ponto para curar, mas devemos estar na brecha, devemos estar preparados, porque o nosso adversário, ele ruge como leão, buscando quem possa tragar. Mas vamos lembrar dessa promessa que foi prometido por Deus através do profeta Joel, que se cumpriu em Atos 2. E essa promessa, ela não foi embora, ela ainda está entre nós, porque Jesus ainda não voltou. E o Espírito Santo é aquele que prepara a igreja para encontrar com Jesus naquele dia, ao soar da trombeta. Porque os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Esse corpo que perece, esse corpo que sente dor, naquele dia o Espírito Santo, ele vai transformar. Aleluia! Esse corpo que é perecível, naquele dia o Espírito Santo, ele vai transformar da incorruptibilidade, porque lá não entra o corruptível, mas quando a ele vai se encontrar com Jesus nas nuvens. Então não perca a sensibilidade ao Espírito Santo. Quantas vezes a gente está sozinho e o Espírito Santo nos desperta para buscar, para orar, para ler a Bíblia, e nós muitas vezes, devido aos afazeres, a gente fica tão fadigado que esquecemos da sensibilidade ao Espírito Santo. Mas hoje ele está aqui para libertar, para dar vida, para te libertar de tudo aquilo. O Espírito Santo está pronto para ir ao teu coração. Por quê? Para fazer morada, para libertar sua casa, sua família. Chega na sua casa hoje, decreta: a minha casa do Senhor Jesus. Satanás, você não tem poder sobre a minha casa, porque aqui habita o Espírito Santo de Deus. A minha casa é projeto do Senhor. Usa a autoridade que Jesus te deu. Usa com fé, com fervor, porque foi para isso que Ele nos chamou. Ele não nos deu espírito de covardia, mas de coragem, de temor, de ousadia, para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas da salvação, que Jesus Cristo salva, liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Não importa se a sociedade te despreza, não importa o que seja, mas não há homem que o Espírito Santo liberte. Lave com teu sangue, liberta com a palavra, que faz ele um pregador da palavra, um obreiro de valor, uma mulher de Deus, uma missionária para pregar a palavra, para fazer diferença. É este o Espírito Santo de Deus. Então nessa tarde, meus irmãos, leve essa palavra guardada em teu coração, esconde ela dentro do teu coração. Faça como o salmista Davi: escondi a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. Lá em Provérbios 4:23, sobre o que deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procede as coisas da vida, as decisões da vida. Então, quando o homem ele escolhe esconder a palavra de Deus no teu coração, as suas vontades, o seu eu não é mais. Jesus ele falou que no coração do homem está o adultério, está o furto, está tudo aquilo que não agrada a Deus. As obras da carne que Paulo mencionou em Gálatas 5. Isto é o que? É o velho Adão que está dentro de nós. Porque quando nós citamos a Cristo, não quer dizer que nós nunca vamos errar, não. Dentro de nós tem uma natureza que precisa ser mortificada pela palavra, pelo jejum, pela oração. Então, todos os dias devemos suplicar a misericórdia de Deus
pedir perdão, pedir graça para que viemos a estar de pé. Deus, Ele ama o pecador, mas o pecado Ele abomina. Mas Ele tem um amor tão grande pela humanidade, mas tem a vida eterna, porque o pecado faz o homem perecer. O pecado, a desobediência a Deus, faz o homem se afastar de Deus. Mas aquele que tem ouvido a voz do Espírito Santo, que tem meditado na palavra, que é a lâmpada, aquele que medita na palavra é a lâmpada de minhas trevas. Você está neste mundo, porém, se você tem a palavra, tem o Espírito Santo, aonde a luz chega, as trevas têm que partir retirada, porque a luz era maior. Então, meus amados irmãos, fique com essa palavra, medite nela, estude ela. Ore a Deus, não perca a sua comunhão com Deus. O importante é você estar sensível ao Espírito Santo de Deus. Porque, como eu falei aqui, naquele dia, o Espírito Santo, ele vai nos levar a encontrar com Jesus. Então, se você não tem mais o Espírito Santo, se você não sente desejo de orar mais, não sente desejo de ir à casa do Senhor, você está correndo um grande risco de perder o Espírito Santo. Há dias que não queremos ir, sim, porque como humanos sentimos a fragilidade, sentimos o peso, porém, é o dia que você não quer ir, é o dia que Deus mais vai te renovar. O dia que você mente em desejo de ler a Bíblia, e você vence sua vontade, abre a Bíblia, é o dia que o Espírito Santo mais vai falar contigo. É o dia que Ele mais vai te inspirar até a revelação da palavra. Então, meus irmãos, porque a nossa carne, ela não quer as coisas de Deus. É uma luta constante entre a carne e o Espírito. Mas aquele que for mais alimentado, ele vai vencer. Um exemplo disso, vamos lá para o Antigo Testamento. O rei Ezequias. Ezequias foi um rei que obedeceu a Deus. Deus foi até ele para dizer: coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Só coloca em ordem o que está bagunçado. Você não vai colocar em ordem o que está organizado. Mas Ezequias orou a Deus: Senhor, lembra-te dos dias que eu te busquei. Sabe o que é isso? Aqueles dias, ele tinha reserva, porque ele tinha busca. E a busca que ele buscou a Deus serviu de renovo para Deus curar ele. Então, meus irmãos, não vamos deixar de buscar ao Senhor. Não vamos deixar de ter reserva com o Senhor. Não vamos desprezar esta presença que hoje está com a igreja. Essa presença que se chama está em nós. Então não despreze essa palavra que não é minha, mas é vinda do Senhor. Porque só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Que o Senhor Jesus abençoe. Até que o Senhor me levou. Agradeço a oportunidade. Deus abençoe o pastor, toda a sua equipe. Todos aqui. Que o Senhor abençoe o nome de vocês. Amém?